Opa, tudo bom com você? Hoje é dia de chorar, meu amigo. Exatamente, mais um top 10 pra conta e hoje um top 10 de cenas tristes dos animes e mangás. Primeiramente, aqui no Inferno de Dante temos uma playlist com vários top 10 que a gente já fez, top 10 personagens favoritos, top 10 mortes, é uma loucura. Por eu estar falando aqui de cenas tristes que podem conter spoilers meio pesados, aqui na linha de duração tá tudo bem separado, então é só você passar o seu mouse ou vendo os capítulos aí no seu celular. Se tiver uma obra nesse top 10 que você não queira receber spoilers, é só você pular, tá bom? Como de praxe aqui nos top 10 do canal, eu não posso repetir uma obra no mesmo top 10, ou seja, eu não posso botar duas cenas de One Piece, duas cenas de Hunter x Hunter, porque eu acho que ia ficar repetitivo, não ia ficar tão legal, não é verdade? Além de que nesse top 10 cenas não vão conter momentos que tem no top 10 mortes, top 10 cenas, top 10 plot twists, top 10 traições, porque o maneiro de fazer top 10 é introduzir coisas novas, momentos novos, e eu acho que ia ficar repetitivo se eu simplesmente roubasse dos outros, não é verdade? E por falar em morte, eu tenho certeza que muitos de vocês, quando pensam em cenas tristes de animes e mangás, pensam nas mortes de alguns personagens que vocês adoram. Sendo que pelo fato de eu já ter feito top 10 mortes, eu não irei falar de nenhuma morte propriamente dita nesse top 10. E é importante falar que aqui é um top 10 cenas, top 10 momentos. Não vale eu falar tipo o passado do Guts, porque não é uma cena, é todo um período. Aqui eu estou me focando só em um momento específico daquela história. E importante falar também que esse top 10 é baseado inteiramente na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente e que bom, camarada. Deixa nos comentários o seu top 10, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para esse top 10. Vamos começar com as top 10 cenas mais tristes dos animes. E como de praxe, algumas menções honrosas aqui sem dar nenhum spoiler. É o seguinte, eu incluí aqui nas menções honrosas todos os filmes anime que existem, tá bom? Porque eu comecei a ver que era meio injusto com os animes, com as séries e tal, competir com esses caras, porque tem certos filmes que foram feitos pra ser tristes, foram feitos pra você chorar. Então, além de ser óbvio e previsível, é um pouco injusto com as obras dessa lista, que são séries que não se propõem a ser tristes a todo momento. Então pode botar aí a maioria dos filmes do estúdio Ghibli, com atenção aqui no Túmulo dos Vagalumes, que é um filme que te faz chorar desde o início, filmes como A Voz do Silêncio e até filmes com uma temática, né, cyberpunk, Ghost in the Shell e Akira, que tem essa vibe de te fazer ficar na merda. Em 10º lugar, vamos começar com um clássico, porque vamos para o primeiro episódio de Naruto, no icônico momento onde Naruto está naquele balanço depois de ter sido reprovado de ser um genin, e ele vê todos seus amigos que passaram, mas principalmente vê que todas as suas famílias estão lá para torcer por eles e parabenizá-los pela conquista. Enquanto a gente tem o choque do momento de que a gente está acompanhando a história desse protagonista, um órfão excluído que é tido como um monstro até mesmo pelos adultos da vila. Essa é uma introdução muito boa de personagem, faz a gente empatizar com ele na hora e torcer muito por ele, além de ser uma das cenas mais icônicas dos Battle Shonens. Em 9º lugar, vamos para Jujutsu Kaisen, no icônico momento que Itadori Yuji vê o que o seu demônio interior, vulgo Sukuna, acabou de fazer em Shibuya. Essa é uma cena muito legal por dois motivos. Primeiramente, que Jujutsu Kaisen ainda é um Battle Shonen, um anime que se espelha muito em Naruto, em Bleach, mas por ele ser dessa nova geração e voltado para um público mais adulto, o autor da obra, Jakutami, ele brinca aqui com o conceito do eu vou me tornar amigo do meu demônio interior, eu vou conseguir conquistá-lo, como por exemplo acontece com o Ichigo, com o Naruto, sendo que desde antes isso já não se mostrou uma possibilidade, mas ainda assim havia fé do lado do Itadori, sendo que o evento Shibuya, além de ser o melhor arco da obra e o momento mais traumático para o nosso protagonista, mostra realmente que a realidade que ele vive é uma realidade que não o perdoa. Esse demônio dentro do corpo dele é um literal demônio que não se importa com ele e só quer ver ele quebrar. E ele simplesmente obriga o mesmo a ver a destruição que, entre aspas, ele causou. Afinal, ele é o receptáculo desse bicho. Em 8º lugar, vamos para o Sousou no Frieren falar da cena do funeral do Himmel. Eu já falei sobre Frieren aqui no canal e como ele é um anime sensível, um anime que
sabe manipular as emoções de quem está vendo. E a história ronda bastante na trama de que Frieren é uma elfa, um ser fadado a viver muitos e muitos anos. Para ela, um ano é o mesmo que uma semana, não é literalmente nada. E por toda a vida ela viveu assim, participou de um grupo de aventureiros e depois de muitos anos se reencontrou com eles. Eles veem aquela chuva de meteoros muito bonita, sendo que é no funeral do líder, né, desse bando, o vulgo Himmel, que ela, já emocionada com o reencontro, de reviver aqueles momentos de um grupo que ela passou míseros 10 anos, que de novo, pra ela não é nada. Vendo aquele caixão descer, é como se ela entendesse. Pela primeira vez na vida, ela dá valor ao tempo. Ela entende que aqueles míseros 10 anos foram realmente uma vida que ela viveu com aquelas pessoas e como ela tocou elas e como essas pessoas a tocaram. Ela entende que ela deveria ter perguntado mais, vivido mais com eles, mas agora esse tempo já passou, porque ela pode ser praticamente imortal, mas as pessoas em volta dela não. E não é porque essas pessoas não vivem tanto quanto ela que elas não são interessantes. E também isso tudo no primeiro episódio. Em sétimo lugar, vamos para outro funeral, agora o funeral de Mace Hills em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu já falei de uma cena específica desse funeral, que é a cena do Roy Mustang, lá no meu top 10 cenas, mas a outra cena que eu quero falar aqui do funeral é quando a filha do Mace reage às pessoas, né, enterrando seu caixão e começa a falar confusa que se ele for enterrado, ele não vai conseguir trabalhar amanhã, eles têm que acordar ele, tirar ele dali. E essa inocência misturada com esse momento da gente saber, né, a forma que o Mace morreu, é muito perturbador utilizar a inocência de uma criança dessa maneira, e ela só não está acima porque é uma cena covarde, é uma cena feita pra você chorar. Em sexto lugar, vamos para uma das minhas partes preferidas de Jojo, a parte 3, e vamos logo para o final dela, quando Jotaro e Joseph são responsáveis por expor os restos de Dio no sol, e com eles se tornando cinzas, eles têm um momento para respirar e lembrar dos amigos que fizeram parte desse grupo, lembrando, é óbvio, de Kakyoin, Avidol e Iggy, os Stardust Crusaders que perderam suas vidas na batalha contra o vampiro. E logo depois disso, vemos aquela cena do aeroporto, onde Joseph e Jotaro se despedem de Polnareff. Essa cena é um pouco pessoal pra mim, porque eu me apeguei muito a essa parte. Eu amo o Jotaro, é o personagem favorito de Jojo, assim como eu amo todos os personagens que compõem essa parte. Eu adoro a maneira que ela foi feita, eu adoro as lutas, eu adoro tudo que envolve ela. E no momento que eu tava vendo ela, eu literalmente engoli essa parte, eu vi vários episódios seguidos e eu realmente me importava com aqueles personagens e gostava muito deles. Então quando eu vi esse final, foi o primeiro momento onde eu realmente consegui respirar e entender que esses personagens que morreram, realmente morreram e não vão voltar. E além do mais, esse final semi-amargo de Joseph e Jotaro separando de Polnareff e nunca mais eles vão se encontrar, né? Que nem a realidade é. Por mais fortes que os vínculos deles se tornaram durante toda essa jornada, ainda assim cada um tem sua vida e depois de ter derrotado o mal encarnado, eles têm que, né, botar a vida pra correr de novo. Então foi um misto de sentimentos que conectou com a realidade dessa parada de a gente ter amizades que a gente nunca acha que vai perder, que a gente, nossa, vai ser amigo dessa pessoa pra sempre. E a vida às vezes tem outros planos, né? E isso é triste, mas é real e talvez isso seja mais triste ainda. Em quinto lugar, vamos para a última temporada de Mob Psycho 100, um vídeo vindouro aí do canal, aonde existe um momento que eu não quero falar muito porque vai ter um vídeo só pra isso no futuro, mas é uma luta que o Mob tem contra um grande inimigo. O Covinhas se mete nisso tudo, dá uma merda federal, então em determinado momento o Mob desmaia e o Covinhas aproveita esse momento pra fazer de conta que tá tudo bem, tudo foi um sonho, acorda e Mob vai pra casa, sendo que na verdade o Covinhas estava lutando contra esse bicho e ele sabia que ele ia ter que basicamente se sacrificar pra conseguir derrotá-lo. Então, com o Mob acordando, o Covinhas usa seu poder paranormal pra meio que mostrar que tá tudo bem e simplesmente mandar ele pra casa, sendo que na verdade ele realmente se sacrifica contra esse inimigo e todo o jogo da ilusão com a realidade é muito bem feito nessa cena. E esse momento só não tá mais alto porque os caras não tiveram coragem de matar o Covinhas de fato nesse momento. Se fosse o caso, estaria muito mais acima. Em quarto lugar, vamos para o meu xodó Hunter x Hunter. Falar, é claro, do melhor arco que já existiu em um anime, As Formigas Quimera. Vamos falar do momento em que Gon chega perante Neferpitou curando Komugi depois, né, do dragão celestial de Zenos Old, que nesse momento que o Gon tá preparado pra fuder tudo, matar Komugi, matar Pitou,
show, o Killua fala, irmão, vai com calma, bicho. E aí a gente tem um diálogo muito doloroso, do Gon falando pro Killua que pra ele é fácil, afinal ele não sente nada, ele é tão calminho, tão confortável, e ele tá me culpando por ser emocional, por me importar com o Kaito. E o Killua tenta falar pra ele que ele só quer travar ele porque ele tá fora de controle, e nesse momento o Gon fala, tudo bem, eu vou ficar quieto. Essa cena é muito triste por vários motivos. Primeiramente porque é a desconstrução de uma amizade clássica de um Battle Shonen clássico. Em toda a história de animes desse gênero, a gente tá acostumado com essa amizade que crescem e ficam lindas e tudo mais. E o Gon, pra mim, ele é uma crítica do Togashi ao protagonista de Battle Shonen clássico. Ele é um moleque novo, bobo, divertido, inocente, naturalmente forte pra caralho, mas nesse arco ele se desconstrói, ele se mostra como um ser complexo de fato. E o Killua, ele é o bem puro, que foi criado para ser o mal puro. Ele é alguém que vive numa família de assassinos, mas ele nunca quis ser um assassino, ele nunca quis tirar a vida dos outros, ele sempre só quis ser criança, se divertir, aproveitar a infância. E nesse momento, o Gon, que é a figura que ele mais ama e que ele mais admira e que ele mais se espelha, ele mais quer chegar lá, reduz ele a tudo que ele quer fugir, reduz ele a um assassino sem coração e sem emoção, enquanto o próprio Gon perde sua pureza, perde sua inocência em busca da vingança e obsessão. Essa é uma cena muito pesada e muito triste porque marca a verdadeira quebra dessa amizade, porque sim, eles continuam amigos depois e tal, mas principalmente a última cena deles no anime, onde eles se separam, dá pra ver ali que por causa desse momento, a amizade deles nunca será igual. Em terceiro lugar, vamos para um dos animes mais clássicos que existe, Cowboy Bebop. E iremos falar de uma cena que muitas vezes passa despercebida, porque muita gente gosta de se lembrar só do momento final, né, da última balada do cowboy, mas existe um momento antes que é muito triste, é muito filosófico, que nem boa parte das coisas desse anime. Em determinado momento dessa obra, a Faye Valentine, que é uma mulher malandrona e tudo mais, ela na verdade é uma mulher que teve sua memória apagada, sendo que eles encontram uma fita onde ela vê a sua infância, vê como ela era, e o pior de tudo é que ela parecia ser uma garota feliz, uma garota que se divertia, uma garota pura. E o tempo, e o mundo, e as suas viagens, e as suas maluquices fizeram ela ser uma mulher, né, mais fria, curtida nesse mundo complexo que é o mundo de Cowboy Bebop. Mas no decorrer de toda essa trama, ela tem uma conexão muito forte com o Spike, que é o nosso protagonista, que é um personagem estoico, niilista, ele é aquela pessoa que, tá tudo bem, mas esconde uma grande tristeza. E em vários momentos ele parece ser aquele cara que, meu irmão, esquece a porra do seu passado, viva o presente e não me enche o saco. Basicamente essa, né, é a amarra dele. E quando o Spike descobre que a sua ex-mulher foi sequestrada e o seu grande rival Vicious tá lá esperando ele, a Faye aparece e tenta barrar ele de seguir isso. Você não disse pra esquecer o passado, por que você tá indo atrás dele? E ela fala, por muito tempo eu esqueci do meu passado e quando eu lembrei dele, eu odiei o que eu sou hoje. Mas foi por causa de você que eu continuo, porque você é uma conexão real que eu tive nesse mundo distorcido. Você entendeu o meu eu atual. Mas o Spike, vendo isso, ele só fala, cara, eu preciso voltar, eu preciso ir pra lá e ver esses fantasmas do passado pra ver se eu sinto alguma coisa, pra saber se eu estou de fato vivo. E ela tenta impedir ele de ir, ameaçando a matar ele, e ela atira e ele não retrocede. E esse momento é muito triste porque é uma situação onde os dois estão certos, os dois estão errados e não interessa qual escolha seja feita, nenhum vai sair ganhando. Spike tá indo contra seus princípios, contra seu estilo de vida, indo caçar fantasmas do passado, mas Spike falha ao ver que talvez com a Faye ele conseguisse ter um novo sopro de vida, conseguir ser vivo de novo, mas de novo o passado dele fica preso a ele porque ele nunca abandonou, enquanto Faye só esteja tentando caçar as emoções que ela viu ao ver aquela fita e talvez com ele ela possa redescobri-las. Basicamente duas pessoas pensando em si próprio, e isso é errado, isso é certo, eu não sei, e é isso que faz essa cena triste de verdade. Em segundo lugar, vamos para o meu anime favorito, vamos para One Piece no arco de Whole Cake.
Esse arco é um pouco longo demais pro meu gosto, ele se perde um pouco em coisas que poderiam ser cortadas, mas uma coisa que ele faz muito bem é explorar o passado do Sanji. Toda a relação e infância dele na Germa, toda a questão dele ser criado para ser um robô sem emoções, um soldado perfeito, e porque ele não atendeu às expectativas do seu pai, ele é descartado como lixo, e a gente conseguindo conectar com o passado já mostrado dele, que ele, né, recria sua humanidade, recria suas emoções a encontrar o Zeff, a ter o seu passado no Baratie, e finalmente chega um momento onde ele é sequestrado para ir para Holy Cake, para ter um casamento com uma filha da Big Mom, para fornecer a aliança Germa e piratas da Big Mom. E nesse momento ele é arranjado para casar com a Charlotte Pudding, que é uma garota que parece ser muito inocente, muito legal, muito amorosa, e o Sanji, no meio daquela situação horripilante, ele tenta ver algo de bom nisso, ele deposita tudo isso nesse momento, nesse casamento, nessa mulher. Afinal, ele tá numa espiral de merda tão grande que ele tem que ver alguma coisa boa e ele se foca nisso, ele coloca todas as suas energias nisso. Em determinado momento, onde ele vai fazer uma surpresa para, né, a sua, entre aspas, noiva, ele ouve ela e a sua verdadeira natureza. Que ela tava simplesmente usando ele, e que ele era um burro de merda, que ele seria mais um dos joguetes da Big Mom, ia morrer, o caralho. E nesse momento, onde ele vê que tudo que cerca ele tá contra ele, todas as situações e ocasiões onde ele tenta tirar o melhor daquilo, nada é bom aqui. Ele simplesmente desaba, é como se o peso de tudo caísse nos ombros dele. E então temos essa, que é uma das melhores cenas já feitas de One Piece, dele tentando acender seu cigarro, que é um hábito dele, que é o que relaxa ele, mas a chuva não deixa ele acender o seu isqueiro, e junto com as gotas de chuva, vemos suas lágrimas. E ele entendendo que talvez ele seja verdadeiramente um fracasso para sua família, um fracasso para as outras pessoas, até porque ele teve que, entre aspas, trair sua tripulação para chegar nesse local, para fazer que todos fiquem salvos, mas o quanto isso custa para ele. Eu lembro que essa cena me pegou legal quando eu ouvi. Você não pode não empatizar com o cara depois do que aconteceu, e exatamente com todo esse contexto, com todo o trabalho que fizeram com o Sanji, culminando nessa cena, realmente ela é, assim, avassaladora. Porém, em primeiro lugar, temos que falar aqui de uma obra-prima do estúdio Saru, Devilman Crybaby. Eu já tenho um vídeo inteiro que eu gosto bastante sobre esse anime, eu recomendo se você ainda não viu, mas eu estou falando da cena final, da conversa final entre Ryo e Akira. No final, Akira, como Devilman e o seu exército de Devilmans, vai contra Ryo, o literal Lúcifer, contra suas forças, e essa guerra basicamente acaba com o planeta, e em determinado momento aparece ali eles dois juntos, começando uma conversa. E nesse momento, Ryo, conversando com Akira, olhando para as estrelas, fala que o amor não existe, portanto, a tristeza não existe também. Se sentimentos como esse não existem, outros sentimentos também não vão existir, é algo excludente. Porém, nesse momento, ele começa a lembrar, né, do passado deles dois juntos, de como Akira era um chorão em relação a tudo e sentia pena de tudo, era empático em todas as situações, enquanto Ryo sempre tinha, né, a sua defesa ligada no máximo, ele sempre estava no defensivo, e ele simplesmente não entendia emoções e sentimentos humanos, porque, bom, ele não é. E a gente vê que nessa conversa, Akira nunca responde Ryo, até ser revelado que, na verdade, esse é só a primeira metade do corpo do Ryo, e ele já tá morto há muito tempo. E nesse momento, é como se Ryo percebesse isso depois dessa luta intensa, e finalmente, só diante da morte do melhor amigo, a única pessoa que deu a mão pra ele finalmente entendesse sentimentos e emoções da pior forma possível, com Lúcifer, o diabo, chorando. Essa cena é metafórica, filosófica, mas ela é muito significativa, com você vendo a obra inteira culminando nesse ápice de escrita. Ela é uma obra que em vários momentos testa a sua sanidade, principalmente os últimos episódios são, assim, muito complicados de ver, muito perturbador. E essa conversa, essa cena, parece uma bad trip fodida, que no final é como meio que se tudo fizesse sentido e toda a moral dessa obra fizesse
aparece clara na sua mente, sendo realmente, assim, uma coisa inexplicável. É muito boa essa cena e muito triste também. Agora vamos para a top 10 cenas mais tristes dos mangás. Com menções honrosas, como a gente não pode falar de mortes nesse top 10, eu só vou mencionar aqui que em Kingdom tem algumas mortes que são bem emocionantes, mas elas não podem estar aqui porque, né, foge do tema. E também no mangá de Shumatsu no Valkyrie, Record of Ragnarok, também tem algumas mortes que são bem emocionantes. Outros dois mangás que vale a pena mencionar, que eles são em sua totalidade tristes, mas não tem um momento que eu fale, nossa, que tristeza, é 20th Century Boys e também Homúnculos. Em 10º lugar, vamos para o arco Fullbring de Bleach, onde falaremos do momento onde Ginjo se revela como grande vilão, fazendo Ichigo ativar a sua habilidade Fullbring e ficar forte o caralho, para só em um momento oportuno conseguir roubá-lo de maneira covarde, fazendo esse garoto que se ressente pela falta de poderes, que se ressente por ser fraco e não conseguir salvar os outros, agora ele foi usado por causa dessa mesma ambição e roubado novamente. Com essa cena dele chorando e gritando por causa disso, né, ficando frustrado de tão fraco que ele é e tão burro ele foi, sendo realmente emocionante se você se importa com esse personagem. Essa cena só não tá mais alta aqui porque a gente vê muito pouco tempo da tristeza do Ichigo, porque depois a Rukia chega, repete o mesmo ato do primeiro episódio e ele vira um Shinigami, olha só que fácil. Em 9º lugar, vamos para o final do mangá de Attack on Titan, porque eu prefiro essa cena no mangá do que no anime, aonde o rugido da terra foi ativado. Eren, como titã primordial, controla vários titãs colossais para terraplanar o mundo, e nesse momento nós vemos essas pessoas, inocentes ou não, mesmo diante do desespero e da morte certa, eles pelo menos têm a humanidade de tentar salvar um bebê e começar a passar ele até o limite, que é onde eles estão quase num penhasco, sendo essa cena triste pela natureza da obra e pela discussão que ela promove. Primeiramente, pela perspectiva do protagonista, que é o que a gente está acostumado, o resto do mundo é o grande vilão por ter isolado Paradis e ter feito todos os problemas do mundo ir pra lá. E o Eren se radicalizar e virar, né, a sua ira contra o mundo inteiro, em determinado momento pode ser uma parada que a galera fala, ah, tudo bem, beleza, né, ele tem razão, ele tá certo. Mas é essa cena do bebê que o autor colocou para as pessoas que pensam dessa maneira, que dão razão pro Eren a todo momento, pensar duas vezes e falar, caralho, puxa vida, ele tá fazendo o mesmo que as pessoas que isolaram eles. Ele está o quê? Ele está generalizando. Um bebê, quando nasce, é um ser inocente. Ele vem desprovido de criações, de projeções, de previsões. E é essa figura inocente que tenta ser salva diante de uma multidão tão complexa e tão inocente ou culpada que nem toda multidão humana é. Então é uma cena ambígua que mostra a humanidade diante do desespero, ao mesmo tempo que mostra esse embate de ideais e essa discussão se o protagonista tá certo, se não tá, se ele foi longe demais, se não foi. Eu acho que é uma cena que promove uma discussão bem legal. Em 8º lugar, vamos para a parte 6 de Jojo, a famosa Stone Ocean, que tem um dos finais mais polêmicos, controversos, mas na minha opinião, esse final, além de corajoso, ele é amargo. Enrico Pucci, o grande vilão, conseguiu evoluir ao ponto de fazer com que seu stand alcançasse o Made in Heaven, tendo a habilidade necessária para resetar o universo, né, sob as regras que ele quer. E diante disso, a gente vê a tropa dos protagonistas, os heróis dessa história, morrerem um de cada vez, com o único sobrevivente desse universo sendo Pucci e Empório, o pequeno garoto que sobrevive ao reset. Depois disso, ele consegue derrotar o Enrico Pucci com as habilidades do Weather Report, promovendo aí uma vingança interessante, mas a cena em si que eu quero falar é quando Empório sai da prisão e vai até um posto de gasolina para ver qual é, e vendo um carro estacionar, ele vê a Jolyne, vê os seus outros amigos, o grupo dessa prisão, sendo que agora eles têm outros nomes, outras vidas, outras ambições, outros objetivos, eles são outras pessoas. Por mais que Empório tenha conseguido derrotar o vilão final, que nem a gente sempre espera em histórias como essa, no fim ele não conseguiu salvar o
universo que a gente conhece. E agora a gente vê toda aquela mitologia, todo aquele mundo construído em 6 partes maravilhosas derreter na nossa frente. Eles não existem mais. Você gosta de Otário? Gosta do Joseph? Gosta do Giorno? Gosta do Jonathan? Gosta de Elbrando? Foda-se, eles não existem. Então ele é, entre muitas aspas, um final feliz porque o vilão morre, mas ele se torna amargo porque mesmo que todo mundo esteja bem, não são mais eles, não são mais as histórias que a gente se apaixonou, não é mais aquele universo. Em 7º lugar, vamos para um dos meus mangás preferidos, Monster, onde falaremos do momento em que Johan, fantasiado de Anna Libert, faz a cabeça de uma criança, falando que ela não é importante, que ela não é especial, mas ainda assim ela quer ajudar essa criança a conhecer a sua mãe. Então ele aponta uma direção ao pequeno Miloš, que é essa criança aí, e andando até lá, ele chega em uma rua da luz vermelha, uma rua, né, focada em criminalidade, prostituição, e ele tenta perguntar para as pessoas onde está a mãe dele, ele tenta achar a mãe dele, mas as pessoas aqui são bruscas, são selvagens, não se importam como elas são vistas na vida real, porque aqui é como se fosse um mundo diferente, um mundo onde o id dessas pessoas está nas alturas, e ele é obrigado a ver várias cenas perturbadoras que nem vale a pena falar aqui. Se você quiser saber mais, eu falei sobre esse momento lá no meu vídeo do Grimmer, mas a cena em si é que depois de ver tudo isso, ele entende como o mundo é, e entende que ele não é nada de especial, ele é mais um nesse universo extenso e nessa sociedade complexa e horrível. Então ele tá prestes a pular de uma ponte quando Grimmer e Tenma chegam para salvar o dia, e Grimmer, mesmo sendo um homem engenhado para não ter emoções por causa dos experimentos do Kindahar em 511, ainda assim, nesse momento, diante de tudo isso, ele chora vendo essa criança indo passar o mesmo que ele passou, e chorando e mostrando para ela que ainda existe coisas boas, ele consegue salvá-la, mas se lembra que ele não pôde ser salvo. Então é uma cena muito triste que traduz muito bem o que essa obra é. Em 6º lugar, vamos para Chainsaw Man falar da Porta de Denji. O final da parte 1 é um esculacho em termos de escrita e desenvolvimento de personagem. É um momento onde Tatsuki Fujimoto estava no auge, assim, intelectual e criativo. E nesse final, depois de Denji ter sido obrigado a matar Aki por causa de Makima, ele é convidado pela Makima a ir até o apartamento dele. E ele, naquele momento, não sabia que a Makima era uma vilã, uma manipuladora fodida. E ele tenta ali espairar, e ele estando naquele recinto com aquela mulher bonita, com aqueles cachorros, ele diz que ele só quer ser um cachorro, ele só quer, né, obedecer ordens de uma mulher bonita e inteligente, ficar quieto. Ele não quer pensar, ele não quer sentir mais. E então, logo depois, a sua outra melhor amiga chega em casa e é morta pela Makima. E a cena em questão é que no momento onde Denji está catatônico em ter que matar o seu melhor amigo e ver a sua melhor amiga morta pela mulher que ele, entre aspas, ama, ou pelo menos idealiza platonicamente, ela revela o seu grande plano, revela ser uma grande vilã que só estava esperando o momento onde a psique do Denji quebraria por completo, e revela pra ele o passado que ele sempre tentou esconder atrás daquela maldita porta. O ato específico que causou toda essa trama, que foi a morte do seu pai, foi causada por ele mesmo. Denji, quando criança, matou seu próprio pai porque ele estava bêbado e ia bater nele, e ele foi mais rápido e lidou com o próprio homem que ele deu a vida. E ele excluiu essa parte da sua memória para poder continuar, para poder viver sem esse trauma. Mas depois de tudo que ele presenciou junto com a manipulação de Makima, ele se vê de novo como uma criança, como alguém que não merece viver pelos pecados que cometeu. Essa é uma cena muito triste porque é a derrota total desse protagonista, e realmente a gente vendo que a sua superficialidade e tudo mais é o que na verdade tornava ele complexo, e talvez a complexidade se mostra tão profunda que é demais para aguentar. Em 5º lugar, vamos para Vagabond falar de traumas. Eu já tenho um vídeo onde eu exploro bastante essa cena que eu tô preso a falar, que é como criar um trauma, né, do próprio Musashi, mas a cena é um momento específico entre o pai de Musashi e o próprio, onde esse homem odioso, Shinmen Munisai, que era considerado um demônio matador de homens e tudo mais, cria o seu filho de uma maneira porca, sempre considerando ele o seu adversário, o seu inimigo, alguém que vai crescer e que pode oferecer ameaça. Então ele força essa criança a essa mentalidade de sempre estar alerta, de que toda hora ele pode morrer, toda hora ele pode ser apunhalado, que toda hora é
hora do combate. E essa cena em específico é o gatilho pra gente voltar para várias cenas que a gente viu até aqui e entender de fato toda a trajetória do Miyamoto Musashi. Porque ele é alguém que não consegue fugir de uma luta, porque ele é alguém que não consegue pensar de maneira prudente e realmente ver que se ele se enfiar nisso, ele vai se fuder. Porque ele é alguém tão difícil socialmente, é alguém que não consegue confiar, é alguém que não consegue sorrir, por causa exatamente da sua criação, mostrando o fardo louco que ela tem sobre a sua vida. No fim do dia, ele pode ser o samurai que matou mais 100 pessoas, mas lá no fundo, ele é só uma criança assustada. Em quarto lugar, vamos falar de uma obra aqui que eu já tô prometendo um vídeo desde que esse canal foi criado e até agora nada. Isso vai mudar algum dia, pode ficar tranquilos, mas vamos falar de Boa Noite Pum Pum ou Yasumi Pum Pum. Eu estou prestes a falar de spoilers pesados ali do fim do mangá, então se você quer ter a experiência de ler o Yasumi Pum Pum sem esse spoiler, eu recomendo você pular, porque ele é bem importante, tá bom? Toda a história de Pum Pum é falar sobre o crescimento desse personagem que se vê como esse bichinho e a história da sua puberdade, da sua infância e juventude, e toda ela gira em torno de uma personagem central que é a Aiko, que é o seu primeiro amor de infância, uma garota que ele gosta muito, que ele move montanhas e tudo mais, mas conforme os dois vão crescendo, as coisas vão ficando mais complexas, eventos acontecem, e no fim do dia o que vocês precisam saber é que ela morre de uma maneira traumática. Sendo que eu não tô aqui pra falar da morte dela, porque não vale, na verdade, eu estou aqui pra falar, na verdade, do que acontece depois da morte dela. Porque essa é uma das cenas mais perturbadoras e verdadeiramente mais tristes que eu já li em um mangá. Vendo a morte de seu amor, da sua melhor amiga ali na sua frente, ele simplesmente pega o seu corpo e começa a andar sem rumo, falando coisas pra ela, como se ela estivesse ouvindo, coisas extremamente profundas, pessoais, e que são coisas que ele queria falar pra ela enquanto em vida, mas ele não tinha coragem. Então ele vaga sem rumo até uma cabine telefônica, ele deixa aquele cadáver lá, relutantemente liga a polícia e depois sai da cena. Essa é uma cena muito difícil de ler, se você já leu Yasumi Pum Pum, você tá ligado, ela é muito perturbadora, além de ser assim bizarramente sentimental, visto toda a trajetória totalmente conturbada desse personagem até então. Em terceiro lugar, vamos para uma das obras mais tristes de todos os tempos, vamos falar de Berserk. E eu poderia aqui falar de vários momentos, poderia falar, por exemplo, do Eclipse, sendo que esse momento já foi citado no meu top 10 cenas, então ele não pode aparecer aqui. Por causa do Eclipse, a Casca fica muito traumatizada com tudo o que viveu, obviamente, por causa disso ela regride a um estado infantil, como se fosse um mecanismo de defesa para lidar com tudo que ela sofreu. Daí passam-se anos desde do Eclipse, e quando o Casca foge lá do abrigo do Godot e é pega por uma seita, Guts a salva. Sendo que na estrada para deixar ela em segurança de novo, muita coisa acontece e é aqui que a tristeza começa. Porque no meio dessa caminhada, a armadura do Guts começa a conspirar para tornar Guts um monstro motivado pela selvageria, algo tão ruim quanto o Fento. Então ele começa a brigar com ela até que a armadura começa a fazer ele se aproveitar dela, violentar essa mulher completamente indefesa. E ver esse personagem sendo controlado dessa maneira pela coisa que deveria salvar ele e fazer ele ter o poder de um dia batalhar contra o Griffith, e ele vendo que esse caminho só vai deixar ele mais perto do que o Fento foi no Eclipse, ao mesmo tempo que a gente vê essa Casca fragilizada e infantil sendo feita dessa maneira em relação ao Guts, é muito doloroso todo esse processo, todo esse momento. Esse é um momento muito cruel dessa obra, é dentre muitos momentos tristes e cruéis, esse me pega de uma maneira especial. Em segundo lugar, vamos falar de One Piece, vamos falar de um dos passados mais tristes e, é claro, uma cena específica desse passado. Vamos falar da pseudo-morte de Kuma. Entre aspas, é uma morte ao mesmo tempo que não é, e é por isso que ele está aqui. A história inteira do Bartolomeu Kuma é um esculacho, assim, é triste de cabo a rabo, mas dando um pouco de contexto, em determinado momento, ele, para salvar a sua filha, que tem uma doença basicamente incurável, ele faz um acordo meio mandrake com o governo mundial e com a marinha de que ele vai se oferecer para ser, né, uma máquina do governo em troca da cura completa da sua filha de olho e bone. Então, quando os tratamentos dela começam, ele é proibido de ver ela. Então, no momento final, onde todas as preparações são feitas e agora ele vai deixar de ter consciência, Bartolomeu Kuma, como a gente conhece, vai morrer e agora um robô vai nascer no lugar. Ele, antes de tudo isso, faz uma bolha que representa, né, as memórias da sua vida,
sair de uma bolha da memória, uma bolha da vida, e temos essa cena desse homem completamente racional, que não pode ter tantas emoções para fazer seus experimentos, Dr. Vegapunk, o maior gênio dessa obra, chorando pra caralho em ter sido obrigado a desligar esse ser humano incrível. Ao mesmo tempo que tudo isso é o passado, e quem tá vendo esse passado é a garota que ele salvou. É a Jory Bonnie tendo sua última frase de presente: feliz aniversário de 10 anos. Puta que pariu. Se isso não fez você chorar, meu amigo, eu não sei o que fez, e o anime fez muito bem, sendo que pelo fato de eu ter visto primeiro no mangá, eu botei aqui nos mangás, tá bom? Em primeiríssimo lugar, vamos para Vinland Saga, uma obra que recém acabou. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre o final de Vinland Saga, se quiser vai lá. Vamos falar da conclusão do personagem Einar. Einar em Vinland Saga é o principal pilar do Thorfinn que faz ele mudar de vida. É a pessoa que chega no momento mais niilista e depressivo da sua vida e faz ele, ganhar fôlego para ver coisas novas e que a vida é muito mais do que ele viveu. Então eles dois juntos montam um grupo, montam essa utopia de construir uma vila próspera, munida de paz, em terras longe da guerra, longe da fome, longe da escravidão. Sendo que a realidade é muito mais dura e os nativos locais, a tribo Ilnu, chega e mostra que basicamente a humanidade é igual em qualquer local e se tiver pessoas diferentes, preconceito irá acontecer e guerras estão prestes a acontecer também. E Einar, na ausência de Thorfinn, vendo a sua vila, a vila que tem o nome da mulher que ele amou, da mulher que ele mais admirava, sendo destruída na sua frente, ele não aguenta, ele quebra o pacto que ele fez com Thorfinn e agora ele vai lutar, ele vai pra guerra, que se dane a paz não é tão importante quanto a vila Arneid. Então, se armando e atacando, o inevitável acontece, ele acaba ceifando a vida de um homem. E agora ele entende o peso da consequência, ele entende o que ele acabou de fazer. E a cena em questão é essa, é um momento onde ele tenta se convencer que ele não teve outra escolha, que ele teve que fazer isso, que ele teve que se defender, mas ele sabe que isso não é verdade. Einar, pra mim, é o perfeito exemplo de uma das situações que mais me comove e que mais mexe comigo, que é o pagar pra ver. O exemplo que eu gosto de dar pra explicar a situação, pra você conseguir se relacionar, é o seguinte: a maioria das pessoas tem vovó e vovô, pelo menos uma avó, um avô, e aí gosta de visitar a casa dele, gosta de comer a comidinha da vovó, gosta de se divertir na casa dele ou dela, enfim. Sendo que a gente sabe desde criança que essas pessoas mais velhas vão morrer daqui a pouco, elas não têm tanto tempo de vida assim. Mas mesmo sabendo disso, muitos de nós, a gente, não vai visitar nossa avó toda hora, não liga pra nossa avó toda hora, porque, amanhã eu faço isso, depois eu faço isso, relaxa, vamos, tamo junto. Até o momento inevitável que chega a notícia que essa pessoa morreu e você nunca mais vai ter oportunidade de falar com ela, de passar um tempo com ela. Sendo que o cruel dessa situação é que você só vai entender isso quando isso acontecer. Eu posso falar aqui que eu entendo isso e que agora eu vou começar a visitar minha avó e ligar pra ela e tudo mais, sendo que na nossa vida sempre aparece uma coisa que parece ser mais importante, que parece que vai consumir mais o nosso tempo de maneira produtiva do que isso. A gente não sabe o valor de fato dessas relações até a gente perdê-la. E é isso que acontece com Einar aqui. Ele sabia do fardo de matar, ele tinha um exemplo do lado dele, que era alguém que tinha pesadelos e sofria penitências a vida inteira por ter matado a quantidade de pessoas que matou. Ao mesmo tempo, em um momento determinante, ele coloca a superficialidade mascarada de heroísmo acima de tudo, fazendo ele mudar para sempre e ter um fim verdadeiramente triste. E se você quer saber mais desse personagem, como o seu desenvolvimento se conclui de fato, temos um vídeo aqui como criar um coadjuvante. Agora vamos lá, top 10 definitivo, anime e mangá, eu quero que se foda. Em 10º lugar temos o Fim da Inocência em Monster. Em 9º lugar, o Trauma de Denji em Chainsaw Man. Em 8º lugar, Faye e Spike de Cowboy Bebop. Em 7º lugar, Musashi e seu pai em Vagabond. Em 6º lugar, o Choro de Sanji em One Piece. Em 5º lugar, a Caminhada de Pum Pum em Oyasumi Pum Pum, Boa Noite Pum Pum. Em 4º lugar, Guts e Casca. Em 3º lugar, Kuma desligado em One Piece. Em 2º lugar, a decisão de Einar em Vinland Saga. E em 1º lugar,
a conversa final de Ryo e Akira de Devilman Crybaby. É isso, esse é o gabarito, e é importante relembrar que todo esse top 10 foi feito com base na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente, inclusive deixe aí nos comentários, tá bom? E antes de me despedir, eu só queria falar que agora nesse domingo, dia 5 de outubro, haverá o primeiro vídeo do Paraíso de Dante, confirmadamente. Agora não tem mais ladainha, não tem mais ideinha, vai acontecer. Então se você ainda não se inscreveu nesse canal, vá lá, será um canal que eu vou falar sobre videogames, sobre filmes, sobre séries, sobre coisas que eu não tenho tanta brecha pra falar aqui nesse canal. Então se você se interessa por isso, corre. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retrobladez, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Alban, Pedro Juqueira, Pedro Codora PL, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Magis, que odeia baixinhos, Chico Mia, Rei Benedito, Iburo, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustinguel, Gabriel Zardo, Frosty, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Protestawá, Timão Analítico, Goiaba 2002, Hipnos 11, Devins, 20 Folhas Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, John Vector, Bambu, Isalon, Worth, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fanudante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Iride, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Sugiro que me mame, Yuri Fukuda, Wafani, Rude, Paz 2 Gás de Smoke, Pepoca, Wev, O Fluminense, Cowboy do Espaço, Igor Viana, Entrou o Sabonete do Buraco do Peru, Gabriel Rodrigues, Abílio Rua, João Victor, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Pereira e Fiat Paul todo fudido. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua nossa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!